Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, ao qual é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo poder. Aqui nessa noite, iniciando mais uma transmissão da Santa Palavra, iniciando a mais uma live. Então aqui nessa noite, temos essa oportunidade gloriosa, como tem eu e você esta oportunidade. Uma oportunidade única, quem sabe? Quem sabe hoje pode ser a única oportunidade. Quem sabe depois não vai ter essa oportunidade. Próximo segundo, próximo minuto, hora ou dia, não se sabe. Mas o que se sabe é que essa é a verdade. E esta é a realidade do que está acontecendo e do que acontece na minha e na tua vida. Então nessa noite o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o que quer falar contigo, quer falar comigo, quer falar com nós. Então receba nessa noite a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo aos meus irmãos e irmãs. Então que nessa noite receba a palavra no seu coração, a palavra enxertada como uma planta, como se refere a Santa Escritura no livro de João capítulo 15. Acredito que é isso agora, se eu lembro realmente. João capítulo 15, que diz: a videira, Jesus Cristo Senhor, Ele é a videira verdadeira, e nós os ramos. Então que você possa nessa noite ser enxertado nessa videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então receba nessa noite a palavra, receba a graça, receba a visitação do Espírito Santo nessa noite. Quero estar orando, apresentar a minha e a sua vida, seu lar, sua família, a sua causa, independente que você está passando. Tenha bom ânimo, tenha fé. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Você vai conseguir, você vai vencer. Mas para isso acontecer, você tem que dar ouvido à Santa Palavra. Não ser só ouvinte, mas sim praticante. Receba nessa noite a Santa Palavra. Receba nessa noite e obedeça a Santa Palavra. Obedeça o que a Santa Palavra fala comigo e com você nessa noite. Para você ser abençoado, você ser abençoada. Que nessa noite então receba a gloriosa visitação do Espírito Santo. Oramos nesse momento para apresentar as nossas causas, as nossas situações, o que você precisa. Receba nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aqui eu louvo, adoro, engrandeço e glorifico ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Pai, ao qual o Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro, justo, poderoso e santo, de honra e poder e glória. Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor estar conosco. Obrigado, Pai, pelo Senhor cuidar de nós. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos capacitar, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos ajudar. O Senhor está cuidando de nós até agora, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo dia que o Senhor nos ajudou a vencer e chegarmos aqui mais uma vez. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui orando, buscando e pregando e falando do que o Senhor fez, do que o Senhor está fazendo e do que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, meu Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos resgatar. Obrigado, Pai. Obrigado por quando o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos guiou, o Senhor nos livrou pelas misericórdias do Senhor na nossa vida, Pai. Recebe, Pai, a nossa oração. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor.
Pai, alegra, Pai, esse coração, alegra essa alma que está triste. Alegra essa vida, Pai, que está com o espírito abatido, alma angustiada, Pai. Repreende, Pai, a fúria do adversário contra essa vida, Pai. Coloca por terra, Pai, os cativeiros, quebra os cativeiros, Pai. Quebra as correntes, quebra os grilhões, quebra as algemas do pecado, Pai. Arranca, Pai, essa vida do lamaçal do pecado. Pai, quebra as barreiras, Pai, quebra as prisões. Pai, que haja vida em meio a esse vale do sossego. Que haja luz onde há treva, haja amor onde há ódio, haja reconciliação onde há separação, onde há desunião. Pai, leva o amor onde há ódio, Pai. Pai, leva a paz onde há guerra. Visita, Senhor, repreende, Pai, os principados de guerra. Repreende os demônios destruidores de família, lares e casais. Repreende no nome de Jesus Cristo, Pai, toda a obra das trevas. O Senhor, meu Pai, veio a esse mundo. Por isso se manifestou o Senhor, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Pai, recebe, Pai, essa oração. Recebe essa palavra, Pai, nessa noite, Pai, que vai ser pregada, Pai. Pai amado, que vai de encontro aos corações, que vai de encontro ao abatido. Vai de encontro, Pai, aquele que está triste, Senhor. Pai, aquela pessoa que tem padecido, Pai, na insônia, na depressão, que tem padecido, Pai, na derrota, na escassez, humilhação e fracasso. Cai por terra no nome de Senhor Jesus Cristo, esses demônios que afligem, que assolam essa alma, Pai. Pai, coloca essa vida, essa alma nas mãos do Senhor, ó Pai, agradeço por tudo. Recebe a honra, Senhor Jesus Cristo, e recebe a glória e poder. Consola e conforta, Pai. Levanta o povo do Senhor, levanta os pequeninos, Senhor, Pai. Recebe a honra e a glória e o poder, Senhor Jesus Cristo, e glória, honra e poder. Pai, dá saúde a esse que está enfermo, Pai. Dá saúde, Pai. Dá saúde física e espiritual. Alcança os aprisionados, Pai. Alcança, Senhor, os que estão sozinhos. Alcança os casais, alcança as demais almas, as demais vidas. Dá livramento nas vias de trânsito, Pai. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por tudo, Pai. Só o Senhor é fiel. Só o Senhor é santo, poderoso e justo. Obrigado, Senhor. Amém, Pai. Então aqui nessa noite, igreja, você que está aí ouvindo a palavra, Jesus Cristo, Senhor, Ele te ama e quer cuidar de ti. Quem sabe você diz, como me ama e eu passando por esta situação. Tem situações que vêm na minha e na sua vida, para que nós venhamos então sair da acomodação. Seja bem-vinda, Aneli. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda. Então muitas vezes vem situação na nossa vida para nós sair da acomodação, do conforto, para sair do lugar de conforto e ir para a batalha, ir para a guerra. Que o soldado parado, o soldado precisa estar lutando, o soldado precisa estar combatendo, o soldado precisa estar combatendo. Então a nossa guerra é constante. Em uma guerra não se descansa, em uma guerra não se repousa. Nós temos que estar vigilante o tempo todo. Vigilante o tempo todo. Tanto que a Santa Escritura nos diz, lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Novo Testamento. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Você não desistir de orar. Você não desistir de interceder, pedir, clamar, implorar. Orar sem cessar, você mesmo quando está fazendo suas atividades, está com o pensamento ligado com o Pai. Como uma conexão. Ficar conectado. Como esse celular aqui. Essa transmissão, ele está conectado a uma rede. Se ele perder a conexão, não vai haver a transmissão. Por isso nós temos que ter uma conexão com o Espírito Santo. Uma conexão com o Espírito Santo. E assim nós vamos então estar recebendo do Pai aquilo que nós precisamos. Nessa noite recebe então a presença do Espírito Santo. Através para isso você tem que se render, se prostrar, adorar. Dizer: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai,
Eu quero receber o Senhor, Pai. Eu quero, Pai, uma transformação na minha vida. Ora sem cessar, intercede. Se desligue de tudo que você está fazendo quando você for buscar ao Pai em oração. Então muitas vezes nós estamos orando. É tão difícil as situações. É tão pesado o dia a dia, os acontecimentos. A nossa cabeça é como vou dar um exemplo, uma central telefônica, central da internet. É muitas mensagens, é muito recebimento de dados. Estou dando um exemplo, uma central telefônica, central da internet. Milhares ou bilhões de mensagens recebendo. Então a nossa mente muitas vezes ela é como uma dessa central, né? Que às vezes dá até um blackout. Blackout é quando dá uma bagunça, uma confusão ali que dá um bloqueio, né? Então muitas vezes a nossa mente está como um blackout, né? Nós estamos orando muitas vezes, infelizmente bate distração. Isso acontece, às vezes aconteceu comigo também, quando vê, tem que vigiar, por que eu vou dizer? Às vezes está orando, um pouco está orando, falando com o pai, mas já o pensamento já fugiu, já foi pro outro lado. Foi naquela situação tal, uma atividade, mas não é para fazer, não é para... Aí nós temos que voltar imediatamente. Isso é o bombardeio das trevas, é o bombardeio do mundo espiritual contra a nossa vida, quando nós nos colocamos para orar. Então acontece tudo isso, igreja. Acontece tudo isso para nos tirar o foco. Como eu falei, nós temos que estar ligados, temos como uma conexão ao Pai, uma conexão ao trono da graça, ao trono do majestoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Então nessa noite, igreja, busque. Está chegando o tempo e vai vir tempos difíceis. Nós estamos vivendo então os tempos difíceis. A Bíblia fala no livro a carta de Paulo a Timóteo, Novo Testamento. Tem no Timóteo capítulo 1 Timóteo e 2 Timóteo. Tem no capítulo 3, no capítulo 3 de 1 e capítulo 4 de 2, ou invertido, de repente invertido, mas vocês podem ver lá 1 e 2 Timóteo, ou no capítulo 3, no capítulo 4, fala isso. Às vezes eu troco ali, mas está lá. Se vocês vão observar, nos últimos dias, nos últimos tempos, surgiriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. E nós estamos vivendo os tempos difíceis. Tempo que as pessoas não se amam. Tempo que as famílias não se amam. Tempo então que o amor de muitos se esfriaria. E o amor de quase todos se esfriou já. Hoje em dia as pessoas só se interessam, eu não digo todos, que tem um pouquinho ainda, mas a maioria só se interessa com seus próprios interesses. Hoje em dia a maioria faz tudo interessado no dinheiro. Eu dou um exemplo, quem tem uma condução, quem tem um carro, o vizinho precisa muitas vezes. Fulano, podia me fazer um correzinho aí, é pouquinha coisa, rapidinho, pertinho ou longe. Primeira coisa, ó. Claro, não estou dizendo que queira abusar, que a pessoa vai abusar, né, toda hora ali. Mas alguma coisinha pode ser feita de graça. Então tudo baseado no dinheiro, porque o amor das pessoas se esfriou. Não fazem nada sem não pedir algo em troca. Eu já fiz muitas coisas para as pessoas de graça aí. Isso tem que ajudar, a Bíblia diz assim, ajudar uns aos outros. Lá no livro de Lucas, capítulo 3, quando João Batista estava pregando lá, explicando, aquele que tem reparte com o que não tem, aquele que tem 2 túnicas, que se refere vestes, reparta. É isso que nós temos que fazer, ajudar uns aos outros. Isso significa ajudar uns aos outros. Eu mesmo, muitas vezes eu não me preocupo muito comigo. Eu digo de boa assim, se eu ter para me alimentar, ter algumas coisas que eu preciso, tá bom. Prefiro ter mais para ajudar as pessoas.
Então assim, é isso que precisam os tempos de hoje. Amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. Como fala, se eu não me esqueço, acho que é lá em Filipenses, capítulo 2. Mas se não tá na Bíblia, é só procurar. Se você não lembrar agora, também dá pra pedir uma ajudinha no Google, né? Às vezes para ir mais direto ao assunto. Mas o bom é ler, não buscar pela internet, né? Tanto que é o conselho da palavra diz: examinar as escrituras sagradas, cuideis ter nela a vida eterna, e tem. Então assim, as pessoas hoje em dia faz tudo baseado no dinheiro. Nada, quase nada se for. Muitos aí, chama-se a ganância. A ganância, né? Isso que é um problema. A ganância. Pessoas gananciosas. Isso é ruim, né? Precisamos do dinheiro, precisamos. Não que nós vamos fazer tudo de graça. Mas não tem, tudo tem que ser dinheiro. O dinheiro é bom para nós comprar algumas coisas, mas não ser dominado por ele. E a Bíblia nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por dinheiro as pessoas se matam. Por dinheiro as pessoas se corrompem. As pessoas vão assaltar por dinheiro. Por dinheiro as pessoas matam o outro por causa de R$1, até menos. Pessoas que são amantes do dinheiro, amantes de si mesmo. O amor do Pai não está neles. E esses não têm amor ao Pai. Então, só como eu estava falando, orai sem cessar. Tenha tempo de oração. Busca ter vários momentos de oração durante o dia. Busca ter uma comunhão, uma intimidade com o Pai. Uma intimidade, uma comunhão com o Pai. Que aí nós vamos receber força para enfrentar e viver o dia mal. Muitos então não têm resistido os acontecimentos. A gente vê que muitas pessoas, eu posso observar que muitas pessoas estavam indo no caminho, participando da igreja, participando do povo com o povo de Deus, e pararam na caminhada, não aguentaram, porque não houve conexão com o Pai, não houve uma aliança, não houve uma comunhão com o Pai. Aleluias! Eu muito me alegro que a presença do Espírito Santo está aqui para ministrar, está ministrando essa mensagem. Então assim, ore, vigie, se coloca. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, nós estamos vivendo e vamos viver mais. Nós podemos ver que hoje parece que está passando tudo muito depressa. Parece que ontem foi o começo de ano. Hoje já está chegando perto do final de semana de novo. Parece que ontem nós estávamos no sábado e já temos na quarta noite agora, né? Está passando depressa as coisas, igreja. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão pastor Paulo Matias. Satisfação e honra ter meu irmão aqui nessa noite. Então, assim, o tempo está passando depressa. Não que o tempo está passando, o tempo é as mesmas 24 horas do dia, mas a nossa mente parece que está tudo passando muito depressa. E a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. A princípio eu acho que é isso. Mas na dúvida procure lá. Está na Bíblia, né? Que nos últimos tempos haveria então... Como é que eu vou dizer? Nos últimos tempos então ia vir tempo de angústia, tempo de aflição como nunca houve e nunca haveria dia semelhante a esse.
de grande angústia e grande aflição como nunca houve e nunca haveria. Mas diz o eterno, grandioso, o todo-poderoso Senhor Jesus Cristo: mas por causa dos meus escolhidos eu abreviarei esses dias. Então os dias estão sendo abreviados, igreja, nos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, igreja. É momento então nós nos colocarmos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E bem-aventurado aquele que dá ouvido a essas palavras, que se coloca, porque o tempo está próximo. O tempo de receber pelas obras de cada um de nós está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão, o que é galardão? É recompensa. E a minha recompensa estará comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Cada um vai receber conforme as suas obras. Então assim, vai vir tempos de angústia, tempo de aflição como nunca houve e nunca haverá dia semelhante a esse. Mas esses dias estão sendo abreviados por causa dos escolhidos do Senhor. Mas vai chegar um tempo que os que estão brincando, conhecedores da palavra, brincando com a vida, brincando com a seriedade do Senhor Jesus Cristo. De mim ninguém zomba, diz o Espírito Santo, e muitos estão zombando hoje do Senhor. Como? Levando a vida de qualquer jeito, pensando que pode fazer o que bem entende, o que bem quer. A vida é minha, eu faço dela o que quiser. A vida é minha, me prostituo, faço sexo à vontade, as pessoas dizem. Falo o que eu quero, bebo até sair pela garganta. Bebem, aprontam, se diverte. A vida é minha, vamos farrear, vamos se divertir. Vocês estão brincando, estão zombando do Criador, o Senhor Jesus Cristo, mas vão pagar muito caro por isso. Então nessa noite o Espírito Santo nos alerta. Que maravilha! Que maravilha nós sermos alertados pelo Espírito Santo. Infelizmente muitos já não ouvem, já não dão mais ouvido à voz do Espírito Santo. E lá no livro de Hebreus capítulo 4 diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O que é endurecer o coração? Não é deixar um coração duro, congelado. Seria como congelar, mas em comparação, já que eu falei em congelado. Não endureça o coração quer dizer não seja teimoso. Não diz não foi comigo, não falou comigo, eu não vou obedecer. Isso é endurecer o coração, né? Não endureça o seu coração como fez o povo na tentação no deserto. Não quiseram obedecer, não quiseram crer, não quiseram depositar suas confianças no Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho motivação para continuar. Nós não precisamos de motivação humana para continuar na fé. Eu fui abandonado, fui decepcionado, eu caí, eu não quis mais. A vossa fé não pode ser baseado nessa terra. Olhando para as coisas que são lá de cima, não é das nuvens, é acima, no terceiro céu, o paraíso do eterno Senhor Jesus Cristo. Olhando para a palavra, a minha fé não está firmada naquilo que eu vejo, mas sim no invisível. Hebreus capítulo 11 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, não é das coisas que nós vimos, mas sim daquelas que nós não vimos. As coisas que nós vimos não é fé. É fé aquilo que nós não vimos, mas esperamos, acreditando que vai vir, que é possível. Isso é fé. Fora disso não é fé. Como eu vou dizer que eu tenho fé, é uma coisa que eu estou vendo, assim, não é fé, está diante dos olhos. Fé, eu crer, uma comparação, está chovendo agora de noite. Crer, vou dar um exemplo, vou ter fé, dizer que amanhã vai estar tempo bom. E firmar. Eu não estou vendo, mas estou fazendo uma afirmação, tendo fé. Fiz uma comparação, isso é fé.
Não a pessoa dizer, ah, tá chovendo, tenho fé. Tipo assim, tá vendo acontecer já. Então, assim, ó, vamos depositar nossa fé no Altíssimo, no Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos dar vitória, vai nos dar força para continuar. Então o amor de muitas pessoas tem se esfriado. O amor das pessoas tem se esfriado. Então assim, ó, ore sem cessar, vigia. Quando você for orar, busque se desligar desse mundo. Busque se desligar lá do teu trabalho, lá das suas contas, lá do problema que você está vivendo. Sei que não é fácil, eu estou dizendo você se esforçar. Resista, vai vir o pensamento. Você vai estar orando, teu pensamento vai viajar, vai fugir do foco. Você vai querer o espírito que está em nós combatendo contra a carne. A Bíblia diz que o espírito e a carne brigam. O espírito, para não deixar a carne fazer o que quer, brigam. O espírito quer estar sempre pronto para adorar ao Senhor Jesus Cristo, mas a carne está inclinada, está com a queda para o lado do pecado, do lado da perdição. Mas andei em espírito, como diz a Bíblia, andei em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Não vai cair na tentação da carne. Então assim, ó, quando nós estiver orando, busca se desligar. Busca de se preocupar. Você vai ver lá no livro de Mateus capítulo 6, diz: não se preocupeis com o que haveis de fazer amanhã, ou daqui um pouquinho. Não se preocupeis com o que haveis de comer, de vestir, ou como vai ser. O amanhã cuida de si mesmo, dos seus acontecimentos. Então é muito ruim isso aí, atrapalha as pessoas. Então assim, as pessoas dizem assim: eu parei de buscar a presença do Pai. Uns dizem o termo assim: eu parei de ir na igreja. Então o termo certo assim, a pessoa parou de buscar a presença do Espírito Santo, parou de buscar ser liberto. Ah, eu preciso me libertar. Ninguém se liberta. Quem liberta é o Espírito Santo que nos liberta. Nós apenas devemos ir até o Pai e pedir uma cura para a nossa alma, pedir libertação, que o Pai vem e nos liberta. Então a palavra de Deus também fala no livro de 1 João, que é o título da mensagem de hoje que eu escrevi no começo da live, né? 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó, depois diz que quem peca é filho do diabo. A Bíblia diz aqui, ó, quem comete o pecado é do diabo, ó. Quem comete o pecado e permanece nele, continua pecando. Mas quando nós pecamos, imediatamente nós passamos a ser filho do diabo. Mas no momento que nós pedimos perdão, se reconciliamos, voltamos a ser filho do Altíssimo. Mas quando pecou e não consertou, passa a ser filho do diabo. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia tem o Evangelho de João, que é no começo do Novo Testamento, e tem as cartas de João, que já é outro João, outro apóstolo. Capítulo 3, a princípio é isso, eu acho que é outro João. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Olha só, que terrível, né? Porque o diabo peca desde o começo. Então o diabo fez tudo isso, e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E agora, depois diz que todos são filhos de Deus. No engano do mundo as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Mas é a Bíblia que está dizendo, não a minha, está escrito aqui, ó. Se quiser observar. Porque, ou seja, nisto se manifestou, ou seja, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Vejam bem, né?
porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão, e por causa o matou. E por que causa o matou? Faz a pergunta. Porque as suas obras eram má e as de seu irmão justas, né? Então hoje muitos têm se feito filho do diabo. É triste, mas é uma realidade bíblica, não é eu que estou falando, mas a Santa Escritura. É triste as pessoas serem filho do diabo. E hoje em dia, então, infelizmente, a maioria são filhos do diabo. É forte essas palavras, mas é a realidade. Muitos querem ferrar com a vida dos outros. Querem ver a pessoa no talo do sofrimento. Tem prazer de ver as pessoas sofrendo. Tem prazer de ver as pessoas sendo judiadas. E eu, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, que eu tenho bastante misericórdia para com as pessoas. Até mesmo que as pessoas que me fizeram mal, me fazem mal, eu tenho grande misericórdia, tenho grande compaixão dessas almas. Porque, infelizmente, vão pagar muito caro por isso. Por causa que são filhos do diabo, né? Porque se encontram-se no pecado e não consertam, são filhos do diabo. Eu não quero que eles venham a se perder, mas infelizmente pelas suas obras acontece isso, né? Isso é muito triste, então, senhor. Então o diabo ele veio, pecou desde o começo. E todos que pecam são filhos do diabo. E para isso se manifestou o Senhor Jesus Cristo, para desfazer as obras de Satanás. Então quando o Senhor Jesus Cristo ele chega na nossa vida e nós aceitamos, ele vem, que Evangelho de João, agora é Evangelho de João, lá no começo do Novo Testamento. João capítulo 6, versículo 37 diz a palavra: todos aqueles que vêm até mim, diz o Senhor Jesus Cristo, de jeito nenhum, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu receberei como filho, porque veio até mim. Então ele vai até ele e desfaz as obras de Satanás. A pessoa pediu ajuda, ele vem e ajuda. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está sempre pronto para nos perdoar, para nos receber mais uma vez. Então basta nós tomar jeito, tomar uma posição. Basta nós cada dia tomar vergonha na cara, tomar uma atitude, tomar uma posição e adorar, buscar, clamar, abandonar o pecado, abandonar a imundícia da carne, a imundícia do pecado. Parar de estar pecando, parar de estar brincando com o Evangelho. Nós estamos sujeitos a pecar a qualquer momento, mas não pecar liberalmente à vontade. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 15, versículo 16. O povo ele peca como bebe água. Como beber água assim, ó. Estão pecando à vontade. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para que todo aquele que vem, ele vai ajudar e vai destruir as obras de Satanás. Então assim, ó igreja, vamos se preparar, vamos cuidar um dos outros. Vamos parar de estar brincando com o Evangelho. Não é tempo de brincar com o Evangelho. Nós estamos no meio de uma guerra. E numa guerra não pode descansar. Não há descanso no tempo de guerra. No tempo de guerra nós temos que pelejar, batalhar, clamar. Então volto a dizer, quando você estiver orando, se concentre. Busque não se preocupar. Venha a preocupação, isso vem. Venha a chateação, venha a solidão, venha a angústia, venha a aflição. Venha a preocupação, mas se esforce. Busque um tempo para orar. Busque um tempo para se preparar, para se consagrar. Renuncia à canseira. Muitas vezes nós temos cansado, quer repousar, mas insista um pouquinho. Nem que seja dobrar o joelho e adorar um pouco. Às vezes não tem palavra, mas dobra o joelho, coloca o rosto no chão, que significa se prostrando, pedindo socorro. Se não tem palavras, chore, clama, implora, que o Espírito Santo ele vem e nos recebe. Chora que o Espírito Santo ele recebe as tuas lágrimas. Ele colhe as tuas lágrimas, quando são lágrimas verdadeiras, não lágrimas de
choro falso. Pessoas sinceras diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para os doentes, que o povo está doente. Só basta ir até o médico dos médicos. Um povo doente. Um povo que estão entregue às paixões carnais, às paixões infames. Hoje em dia os pregadores, a maioria, quase todos, não prega uma mensagem que cura, uma mensagem que sara, uma mensagem que transforma. Só prega os interesses, só prega as bênçãos, só prega que o povo vai receber bênção, que o povo vai receber vitória, mas não prega que o povo precisa fazer um concerto, não prega que o povo precisa abandonar a prática do pecado, as paixões carnais, as paixões infames. Não prega que o povo precisa parar de estar fazendo sexo ilícito. Não prega que o povo precisa abandonar a pornografia, a masturbação. O povo precisa abandonar, parar de estar falando esses palavrões, parar de estar traindo conjugalmente, um casal andar se traindo, parar de estar olhando para as mulheres que estão peladas nas ruas, os homens também, e as mulheres também olhando esses homens sensuais. Mulheres nas academias aí chamando atenção, sensualizando na lascívia, sensualizando, chamando a atenção dos homens, os homens chamando a atenção delas. Precisa abandonar essas práticas, ninguém prega isso, que são covardes. Os covardes não vão herdar o reino dos céus, não vão herdar a vida eterna, porque são covardes. O povo tem medo de pregar. Então muito me alegro que, como eu disse, nós precisamos renunciar à nossa vontade e pregar a verdade. Essas mensagens não se pregam mais hoje em dia. A igreja, a maioria se corromperam, estão corrompida. Sabe muito bem criticar quando tem um trazendo a mensagem. Mas antes é quadrado, os quadrados e subir para a vida eterna do que ser redondo e ir para o inferno. Então é terrível as pessoas que vão se perder no inferno, é terrível. Muitos vão querer voltar, mas não vai mais ter o que fazer. Após morrer, diz o apóstolo Paulo, que escreveu lá, quando o Senhor Jesus Cristo mandou que ele escrevesse, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Após morrer, segue-se para o juízo. Vai lá no tribunal prestar conta e vai receber conforme as suas obras. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos lavar, para nos remir, para nos purificar de todo o pecado, toda a imundícia. É preparado, eis que é feito um novo céu e nova terra. Tudo isso aqui que está preparado, a terra que nós pisamos, o céu que nós vimos, e todas as obras nela serão queimadas, se derretendo, se desfarão pelo fogo daquele grande dia, e da perdição dos homens ímpios, mulheres ímpias, carregadas de todas as paixões infames, carregadas de todo o pecado. Eles não pregam também, os pregadores não pregam que o homossexual precisa parar de estar... O homem se envolvendo com o homem que é chamado gays. Os gays, esses não vão herdar a vida eterna. O homem casado com o homem. Casado, modo de falar, não existe casamento. Sim, é termo que se fala. O homem com o homem é pecado, é abominação. A mulher com mulher é abominação. Eles não pregam que as lésbicas precisam se arrepender, parar com essas práticas imundas. Os gays homossexuais. Que as mulheres, para ser salvas, precisam parar de sensualizar, de andar com suas vestes chamando atenção. Homens também precisam vestir decentemente para herdar a vida eterna. Então é isso que precisa ser feito nos últimos tempos. Então, no inferno, todos os dias tem pessoas se perdendo. E é triste isso. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Insiste em entrar pela porta estreita. Muitos quererão entrar no grande dia, na vida eterna, mas não vão entrar.
não vão entrar no meu repouso, diz o Senhor, falou para aquele povo lá no deserto. Esses não vão entrar no meu repouso. O povo tentou, incomodou o Espírito Santo, incomodou Moisés. E o Senhor falou para Moisés, este povo não vai entrar no meu descanso. Eles não vão entrar na terra de Canaã. E hoje a terra de Canaã se refere à vida eterna, a Canaã celestial. A Canaã celestial. Então muitos vão ficar de fora da vida eterna por brincar com o Evangelho. As pessoas não resistem ao pecado, as pessoas não se esforçam. Então nós temos que se preocupar, reservar mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para ouvir um louvor. Louvor espiritual, não essa bagunça que está hoje em dia aí, que é só uma carnalidade, esses louvores só para ganhar dinheiro, infelizmente, muitos. E Efésios capítulo 5, versículo 17, diz: salmodiai, adorai, cantai cânticos espirituais, cânticos celestiais ao Pai. Cânticos espirituais. O louvor que nós devemos ouvir é aquele louvor que nos coloca para meditar, pensar. Não aquele louvor que a pessoa começa ali, se embalar. Essa é carnalidade. A bateção, um gaitaço, isso aí é tudo carnalidade. Tem que ser aquele louvor instrumental aí que a pessoa medita, começa a pensar, imaginar, começa a pensar na palavra e como mudar, né? Isso são cânticos espirituais. Louvado e exaltado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio então que era isso para falar. Tem muita coisa boa para falar. Mas assim, então, igreja, nós que estamos aqui, pessoas que vão ouvir essa mensagem, seja muito bem-vindo, meu irmão Alan Neres de Santiago e família. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Então nessa noite, assim, vamos cuidar. Cantai e salmodiai cânticos espirituais. Ler a Bíblia. Buscar entender. Leia uma vez, leia 10, leia 100, assim por diante. Todos os dias busque ler a Bíblia. Para descobrir. Leia a Bíblia para não ser enganado pelo diabo. Leia a Bíblia, ora, busca, se coloca, se prepara, enquanto é tempo. Jesus Cristo, o Senhor, está para vir a qualquer momento. E todos os que estão buscando, se esforçando, porque o Espírito Santo, ele observa o nosso pensamento, a intenção da nossa vida. Como se a intenção é boa, se a intenção é adorar, se a intenção é se preocupar em agradar. Quando nós nos preocupamos em agradar ao Pai, nós pensamos, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero me envolver mais ainda. O Senhor derrama sobre nós graça, nos ajuda. Mas agora que as pessoas que, Senhor, estou orando ali e tudo mais, dali um pouco foi só aquele emocionalismo, dali um pouco volta a pecar, volta a fazer tudo errado. Então a nossa mente já tem que estar voltada para a presença do Espírito Santo o tempo todo. Como eu converso com meu irmão pastor Paulo, estou sempre meditando. Até eu brinco, estou só observando, brinco com ela, estou só observando. Como aquela do WhatsApp ali, só observando. Então assim, eu fico observando, fico pensando ali o que eu posso fazer para me envolver mais, o que eu posso fazer mais para agradar ao Pai. Minha mente está sempre trabalhando, está sempre se preocupando em ser edificada, em crescer, para poder edificar a vida, para poder levar uma mensagem para as pessoas que precisam. Orando, clamando, eu tenho clamado, tenho pedido em oração pelas vidas nessa terra. Almas que eu nem conheço, mas eu apresento toda a igreja em oração. Eu apresento Pai, nações, povos, tribos, línguas e raça, Pai, alcança. Alcança as pessoas que assim estão vivendo. Então, quantas pessoas estão sofrendo nessa hora? Quantas pessoas estão chorando? Quantas pessoas estão com grande tristeza, grande aflição? Então, assim, que bom que a gente pudesse lá dar um abraço nessas pessoas e dizer, você vai conseguir, você vai vencer. Mas nós que estamos aqui, vamos buscar, vamos se esforçar. Vamos clamar por essas almas, essas vidas.
Se nós não podemos ir até elas, principalmente agora de noite, não tem nem como ir. Nós não vamos, mas o Espírito Santo pode ir lá e está lá. Através da nossa oração nós podemos clamar, pedir: Senhor Espírito Santo, alcança essa vida, alcança essa alma, alcança esse homem, esta mulher, esta família, alcança a pessoa no presídio, nos hospitais, nas ruas, na criminalidade, está aprisionado nas cadeias, Satanás. Satanás tem escravizado e tem aprisionado essas almas. Mas nós precisamos orar. É desse jeito. Vamos então se preparar enquanto é tempo. Vamos orar, clamar, pedir, interceder. Já estou encerrando essa transmissão. Puder estar compartilhando essa mensagem para que vidas venham estar sendo alcançadas, vidas venham estar sendo edificadas. Deus vai estar te abençoando, porque você está evangelizando vida através da palavra. Porque é a mensagem do Evangelho. Então todos os que são nascidos de novo não permanecem no pecado. Pode até acontecer um acidente de pecar, mas como um acidente, mas não permanece no pecado. Os que são nascidos de Deus não permanecem pecando. E os que pecam, continuam pecando, não são nascidos de novo. E a Bíblia diz, e não eu, que são filhos do diabo, os filhos das trevas. Então vamos cuidar. Leia a Bíblia para não ser enganado. Leia as Escrituras, medita, compartilha, exorta, chama a atenção daquele que está pecando. Se ele quer ouvir, se ele não quer ouvir, se ele quer ouvir ou não, pregue. Depois é com ele. Se ele vai continuar, se ele vai ouvir ou não. Cabe nós pregar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E se nós não exortar, nós vamos prestar conta naquele dia. Por que tu não falou? Por que tu se acovardou? Então, eu nessa noite exortei. Eu nessa noite eu preguei a palavra. Eu preguei para as pessoas que vão ouvir. Essa mensagem alcançará muitas vidas. Então, ninguém é inocente. Já ouviram a mensagem do Evangelho. Ninguém vai poder dizer naquele dia: eu não fui alertado. Todos estão aqui nessa noite agora. Ninguém é inocente. Essa mensagem vai ser mostrada no grande dia. Essa mensagem, eu irei prestar conta do que falei aqui, e vocês vão prestar conta do que ouviram. Né? Então, a cada um aqui nessa noite que está aí, medita no que vocês ouviram. Nessa noite, medita antes de dormir, pense nessa palavra. Peça mais entendimento, mais sabedoria, mais discernimento, que o Espírito Santo vai estar ministrando essa mensagem no seu coração. Vai estar te mostrando o que você precisa fazer para vencer. Nós sempre vamos vencer quando nós pedir e clamar ao Pai em oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a cura para a tua alma. Receba alegria, receba paz. Receba então a vida, o Espírito Santo, Senhor, na tua vida. Mas para isso precisa abandonar o pecado. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vinda aí. Ale. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Então receba essa mensagem. Você que chegou aqui no finalzinho, aqui eu estou finalizando. Você pode ouvir de novo, vai estar salva essa live. Também vai estar lá no canal no YouTube, né? Que eu tenho colocado. Lá, Pastor Pedro Antônio Matias da Silva. Lá vai estar, né? Então, já vai estar sendo salva essa live. E busque enquanto é tempo. E se prepare. Jesus Cristo, Senhor, está para voltar a qualquer momento. E muitos vão olhar e ver que perderam o tempo. E Jesus voltou, resgatou a igreja e ficou o povo nessa terra de sofrimento. Então é isso, meus irmãos. Fiquem firmes. Medita enquanto é tempo. Examina as Escrituras Sagradas. Vocês vão ver que vai ter um manual para vencer. Independente da situação que você está passando, compensa se esforçar. Ah, não tem motivação, não tem motivo. Nós não precisamos de motivação humana. Se nos abandonarem, o Espírito Santo não nos abandona. Nós não precisamos de ninguém, nem nenhuma motivação humana para continuar. Essa única motivação é o Espírito Santo. Pela fé. Olhai pelos olhos da fé.
Deus abençoe, minha irmã. Então, pelos olhos da fé, olhando sempre para a palavra e vivendo pelo Evangelho. Se nos abandonarem, nós não precisamos de ninguém, se eles não querem ficar do nosso lado. Mas se eles quiserem ficar no nosso lado, vai ser mais bom para nós, irmão. Nós vamos ter mais gente junto com nós para nos ajudar na fé. Mas se não tiver, o Espírito Santo é a nossa única motivação e o principal. Amém? Receba essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo e finalizo com a oração. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui, Pai, oramos, adoramos, engrandecemos e exaltamos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Pai. Recebe a honra, Pai, recebe a glória, o domínio e o louvor. Obrigado, Pai, por esse momento da palavra. Obrigado pela pregação da Santa Palavra. Obrigado por essas vidas que aqui estão, Pai. Alcança, Pai, essas pessoas que ouviram. Alcança, Pai, as pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem, Pai. Alcança os lares, Pai. Repreende os demônios, Pai, que vêm contra essas almas, Pai. Que para tirar o que eles ouviram, para tirar a semente que foi plantada nos corações. Repreende no nome de Jesus Cristo, Pai. Cobre-nos, ó Pai, no sangue do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, e nos dá a vitória. Pai, quebra os cativeiros, quebra as prisões, quebra os grilhões, Pai. Quebra tudo aquilo que impede essa pessoa de orar, Pai. Que impede essa pessoa de viver para agradar ao Senhor, ó Pai. Por isso o Senhor se manifestou para destruir as obras de Satanás. Pai, obrigado por tudo. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e uma madrugada e um sono abençoado. Amém.